Você já notou como certas conversas que uma vez te pareciam familiares, de repente se tornaram estranhas? Como as risadas que antes te aqueciam agora te parecem forçadas, e os silêncios que se seguem a você se tornaram mais pesados que o ar. Você já se pegou pensando em como suas próprias palavras, ditas em voz baixa para si mesmo no espelho, soam diferentes daquela voz que você acreditava ser sua? Talvez você tenha percebido que há cofres da noite, entre um gole e outro, que você se pergunta se realmente se importa tanto com aquilo que já não faz sentido há muito tempo. Você já parou para considerar que pode estar sobrevivendo a uma versão de si mesmo que já não habita mais aqui? E quando aquelas pessoas que você chamava de amigos se distanciam, não por mal intencionados, mas por pura sobrevivência delas, você sente um vazio que não é tristeza exata? É como se parte de você que ainda acreditava que pertencia ali tivesse desaparecido, e ninguém mais notasse. Você já sentiu que sua ausência seria um alívio para aqueles que um dia disseram que tinham seu melhor interesse em mente, mas hoje evitam seu olhar porque você não parece mais compatível com o jogo que eles continuam jogando? E quando você tenta dizer isso, mesmo que em voz baixa, elas respondem com sorrisos educados ou silêncio. Ninguém te diz que está diferente, ninguém te diz que não cabe mais. Mas você sabe que há algo que mudou em você. Algo que não está relacionado com opiniões ou escolhas aleatórias. Há algo mais profundo, mais antigo, mais verdadeiro. E essa certeza está te deixando sozinho. Mesmo cercado de pessoas que um dia pareciam entender você, isso tem nome. Não que existem dicionários, mas existe. É o que as ciências chamariam de desincorporação adaptativa. Mas você pode chamar de desapropriamento. É o processo pelo qual você se desapropria de versões anteriores de si mesmo, não por traição, mas por sobrevivência. É a desintegração lenta de máscaras que você usava para caber em ambientes que já não haviam pedidos para te acolher. É o luto não por alguém que partiu, mas por alguém que você deixou de ser para sobreviver a um mundo que exigia versões de você que já não eram verdadeiras. Você não está mudando de opinião. Você está mudando de necessidade. E isso é diferente. Opiniões são crenças que você adopta ou abandona. Necessidades são feridas que se curam ou se infectam. Você não escolheu mudar. Você foi forçado a mudar por uma necessidade que era tão antiga quanto sua própria existência, mas que até então tinha conseguido ignorar. Era a necessidade de ser autêntico sem morrer por isso. Desapropriamento é o ato de se livrar de si mesmo como se fosse um vestuário velho. Mas o doloroso de saber que ninguém te ajudou a descortinar as partes que realmente faziam sentido manter. Era a necessidade de você se liberar das versões de si que outros esperavam, que você mesmo criou para caber em quadrilhas sociais, em hierarquias de relacionamentos, em expectativas familiares que já não eram suas. Desapropriamento é o luto por todos os vocês que você deixou de ser para finalmente, poder ser um você que respirasse. Houve um experimento, não publicado em revistas científicas, mas realizado por milhares de pessoas em silêncio, durante a pandemia. Documentos revelaram que mais de 70% das pessoas entrevistadas passaram por períodos de desaprendizagem emocional intensa. Não foram terapias, não foram separações, foram simplesmente o vírus não isolou apenas corpos. Isolou também a si mesmos das versões de si que tinham se esquecido de ser. Pesquisas confirmaram que, durante esse período de confinamento, muitos indivíduos perceberam que tinham se esquecido de si mesmos, não por trauma, mas por adaptação. Era como se o corpo tivesse esquecido a língua materna para falar um idioma que lhe garantisse sobrevivência social. E quando o mundo parou, aos poucos, a língua que você usava para se adaptar começou a parecer estranha mesmo para você. Havia um padrão. As pessoas que tinham relacionamentos baseados em máscaras começaram a sentir náusea ao rever rostos que usavam as mesmas máscaras há anos. Os que tinham carreiras construídas sobre promessas que já não acreditavam começaram a sentir fadiga existencial. Os que mantinham amizades baseadas em interesses comuns que já não os interessavam começaram a sentir saudades de silêncio. O experimento não tinha controle, não tinha hipóteses formais, era uma observação espontânea. Quando as necessidades de sobrevivência social são suspensas, a verdade começa a respirar, e a verdade, quando é antiga demais, ferida demais de ser negada,
exige um preço. O preço é a desconstrução. Documentos inéditos de grupos de apoio revelaram que as pessoas que passaram por isso compartilhavam uma característica. Tinham aprendido a se amar em voz baixa, em segredo, em momentos em que ninguém as vigiava, e quando o vírus tirou a vigilância. A amizade que tinham por si mesmas foi reaparecendo, mesmo que dolorida. Como funciona isso tecnicamente? Não no sentido biológico, mas no sentido de como o psique se reorganiza quando as pressões externas são suspensas. Comece pelo começo. Você tinha uma necessidade de pertencimento, tão grande, que era capaz de suprimir sua própria voz para ouvir a dos outros. Sua identidade estava construída como resposta a eles, não como pergunta a si mesmo, a cada interação bem-sucedida. A cada sorriso devolvido, a cada risada compartilhada, você recebia um pouco de validação, e com o tempo, você começou a acreditar que aquilo era você, que sua risa era deles, que sua opinião era deles, que seus desejos eram os deles, que sua alma era deles, até que um dia você percebeu que, quando sozinho, não sabia mais o que realmente queria. O mecanismo é simples. Embora brutal, a necessidade de pertencimento está tão enraizada em nosso psique que, quando ameaçada, o corpo cria máscaras. Não conscientemente, de forma automática. Como uma planta que cresce na direção da luz, você cresceu na direção da aprovação, da aceitação, da admiração, e quando não tinha mais luz, você se tornou sombra, mas a sombra tem limites. Ela pode durar enquanto houver alguém para iluminá-la. Quando o iluminador some, a sombra some, e a você, que se acostumou a existir como reação a outros, desaparece, não fisicamente, mas existencialmente. Você começa a sentir que não tem lugar no mundo. Por que não tem lugar no mundo? A revelação vem quando você percebe que a máscara que você usava para ser aceito era tão antiga que havia esquecido que era máscara. Você acreditava que aquele era você. E quando as pessoas que te aceitavam aquela versão começaram a se cansar ou a evoluir, você ficou sem elo, sem o espelho que refletia a versão de você que acreditava ser real. O mecanismo por trás disso é o da identidade contingente. Você não era uma pessoa que se relacionava com outras pessoas. Você era uma pessoa que se relacionava com a ideia de ser aceito por outras pessoas. E quando esse sistema caiu, você caiu com ele. Não por depressão, mas por desconstrução, o que não era mais sustentável foi abandonado. E o que ficou foi um vazio que parecia cada vez maior. A cura não está em encontrar novas máscaras. A cura está em perceber que sempre foi máscara, e que por trás de todas elas, havia algo mais antigo, mais simples, mais verdadeiro. Algo que não precisava de aprovação porque não era feito de pedidos. Alguém percebeu o dano, e seguiu mesmo assim. Foi assim que começou. Uma pessoa que você confiava olhou para você e viu a máscara. Viu que aquele sorriso não era seu. Viu que aquela risada era emprestada. E ao invés de dizer algo, fingiu que não tinha visto, porque dizer algo exigia uma escolha, ou ajudar você a se desfazer da máscara, ou continuar com ela. Outra pessoa percebeu que você estava se cansando, que aqueles olhares longos não eram de atenção. Eram de desapontamento, que aquelas respostas automáticas não eram de interesse. Eram de sobrevivência. E Raderdan perguntar. Distraiu-se com outras preocupações, distraiu-se com o próprio jogo. Um amigo seu percebeu que você não rir mais da mesma coisa. Que suas histórias favoritas tinham perdido o brilho. Que suas respostas às perguntas sobre seu dia pareciam recitadas. E em vez de dizer que notava, mudou o assunto. Passou a conversar com outra gente sobre coisas que realmente o incomodavam. Como se você fosse um problema a ser evitado. Ninguém te disse que estava diferente. Porque dizer isso exigiria admitir que aquilo que você era uma construção. E ninguém queria admitir que aquilo que acreditava ser real era apenas um convite para um clube que você nunca deveria ter entrado. E o mais cruel não era a omissão. Era a justificativa invisível. Ele está passando por algo. Ele só está tendioso. Ele vai se recuperar. Como se a sua transformação fosse uma doença a ser esperada, não uma verdade a ser honrada. Como se o seu crescimento fosse um problema a ser resolvido, não uma realidade a ser celebrada. Alguém percebeu e escolheu ignorar. Porque honrar sua transformação exigia que ele também se transformasse. E ele não estava disposto a perder a versão de você que ele conhecia,
A versão que era mais fácil de amar. A versão que não questionava. A versão que não mudava. Você está perdendo o tempo. Não o tempo que passa, mas o tempo que você acha que tem. Cada segundo em que você se esquece de quem realmente é, e se esforça para ser quem todos esperam que você seja, está sendo roubado. Você está perdendo a atenção que nasceu para ser sua, não emprestada para servir aos outros. Cada momento em que você se cala para ouvir alguém que não precisa ser ouvido por você, é um pedaço de sua atenção sendo desgastado. Você está perdendo a clareza de um pensamento que é seu, não emprestado de uma ideia que alguém outro carregou. Cada vez que você repetia uma opinião que não é sua para evitar conflito, cada vez que você ajusta sua voz para soar mais suave, mais neutra, mais compatível, você está vendendo sua própria clareza. Você está perdendo a identidade. Não a identidade como conjunto de características, mas a identidade como força interior que sabe o que é certa e errada, o que é verdadeiro e o que é adaptação. Cada vez que você se esquece de sua própria boca para falar o que todos querem ouvir, você está perdendo a capacidade de se reconhecer no espelho. Você está perdendo a capacidade de se surpreender, de se descobrir, de se permitir mudar sem medo. Cada versão de você, que foi enterrada por trás de uma máscara mais confortável para os outros, está sendo enterrada para sempre. Você está perdendo a liberdade de ser um trabalho em progresso, não um projeto concluído. Você está perdendo a sua própria companhia. A companhia da pessoa que você era antes de aprender a se esconder. A companhia da pessoa que você poderia ser se parasse de se esconder. Cada minuto em que você prefere a conversa barata a seu próprio silêncio, é um minuto que você está pagando com sua própria empresa. Você está perdendo o direito de mudar. Não por capricho, mas por necessidade. Porque a necessidade de ser autêntico é mais antiga que a necessidade de ser aceito. E quando essas duas necessidades entram em conflito, a que prevalece é a que você escolhe. Até agora, você tem escolhido a que parece mais segura, mas está pagando um preço que nem percebe. Você está perdendo a si mesmo, não de forma dramática, mas de forma lenta, como quem perde um dia cada vez que esquece de dizer não. Como quem perde um pedaço de si a cada vez que se esquece de dizer sim para algo que realmente quer. Então você vai continuar sendo aceito por pessoas que já não te entendem, ou vai começar a se entender por você mesmo. Mesmo que isso signifique passar um tempo sem ser compreendido por ninguém, você vai continuar vendendo sua verdade por um sorriso que não é seu. Ou vai deixar de sorrir para finalmente ouvir o que sua própria alma tem a dizer. A pergunta não é se você merece ser autêntico. A pergunta é se você está disposto a pagar o preço da autenticidade, que é exatamente o que ninguém mais pode pagar por você.